É uma notícia exclusiva. 5 pessoas da mesma família foram presas. Contra essas pessoas da mesma família, a acusação de envolvimento na morte de uma criança de 3 anos de idade que aconteceu aqui em São Paulo, na zona sul da cidade. Você está vendo aí na maca do hospital, sendo atendida, uma criança de apenas 3 anos de idade. Essa criança se chama Vitor. O Vitor estava no hospital Campo Limpo com sinais de maus tratos, com sinais de tortura. O Vitor acabou morrendo. A reportagem você vai ver agora. Nessa imagem, o médico está segurando a perninha do Vitor. Fininha, meu Deus do céu, ó. Magrinho, desnutrido, fraco. Fraco, a criança sem condições. E na perna várias marcas de espancamento, várias marcas de agressão. Quando a família foi questionada, uma pessoa, que é o tio do Vitor, o Rafael, um militar do Exército, ele acabou confessando, ele disse assim que castigava o garoto, porque o garoto era bagunceiro, porque o garoto era muito arteiro, por isso ele apanhava do tio, apanhava da família toda. Os responsáveis, todos que vivem na mesma casa, ó, tio, a mãe, né? Os 2 avós, todo mundo foi pra cadeia. A família mora em Parelheiros, aqui em São Paulo. Durante o período em que o Vitor estava sendo atendido no hospital, ainda com vida, o pessoal do hospital ligou imediatamente para o Conselho Tutelar, mas ninguém do Conselho Tutelar deu as caras no hospital, segundo o próprio hospital. Aí eu te pergunto, de quem é a culpa? Né? Será que essa criança vinha sofrendo torturas e ninguém tinha conhecimento disso, exceto a própria família? Porque ali todo mundo foi conivente. A avó foi conivente, o avô, a mãe, o tio, né? A criança apresentava um quadro de desnutrição severa. Preliminarmente, os exames apontaram que o menino também tinha o vírus HIV. Uma criança que vinha apanhando, uma criança que vinha sofrendo, uma criança torturada. E não é somente a tortura física, por trás disso tudo existe a tortura psicológica, a tortura emocional. A dor que essa criança carregava, porque tudo que essa criança fazia, ela era repreendida e apanhava. A criança não recebia uma alimentação adequada, a criança não tinha um tratamento adequado dentro da própria casa, não recebia amor, não recebia carinho, só recebia pancada. A reportagem está pronta, nós vamos assistir agora. Pode soltar. Foi aqui no Hospital Municipal de Parelheiros, zona sul de São Paulo, que Vitor Adriano Pereira da Cruz, de apenas 3 aninhos, recebeu o primeiro atendimento. A criança foi trazida por uma tia com sinais claros de maus tratos, tortura e com desnutrição severa, como prova o boletim de ocorrência. O documento ainda aponta que a criança era portadora do vírus HIV. Segundo os médicos, o bebê chegou aqui no hospital com ferimentos por todo o corpo. Alguns machucados recentes, outros em fase de cicatrização, o que comprova que essa criança vinha passando por um sofrimento imensurável há bastante tempo. Os responsáveis por essa barbaridade, a polícia desconfia que seja a família toda, ou que pelo menos todos tivessem conhecimento. Estas fotos do menino foram tiradas no hospital. Dá para ter ideia da crueldade sofrida por ele. Por ser tão forte, não podemos mostrar com nitidez, mas é possível ver que o menino de tão debilitado foi entubado assim que chegou no hospital. Ele iria para uma UTI. Não deu tempo. A criança não resistiu aos ferimentos. A mãe, uma tia, os avós e um tio que confessou, segundo o BO, que castigava o sobrinho porque ele era muito peralta, estão presos preventivamente. Rafael Silva Gonçalves da Cruz, de 20 anos, é militar. Segundo nota do Exército Brasileiro, ele se apresentou e está preso no 2º Batalhão de Polícia do Exército. Com exceção do tio, os parentes foram presos um a um aqui no hospital. Primeiro foi a tia que trouxe o bebê. Depois, os avós da criança que estavam acompanhando essa tia. Logo em seguida, foi a mãe de Vitor. Ela foi flagrada ao lado do leito do próprio filho, todo machucado. E, é claro, os enfermeiros, todos os funcionários do hospital denunciaram ela também.
e, por fim, o tio. Segundo o BO, a mãe Graziele Silva Gonçalves da Cruz, de 27 anos, disse que via as agressões e pedia ao irmão que parasse de bater na criança. Já o soldado afirma que castigava o menino por ele ser peralta e que isso era feito por todos os parentes. A informação não condiz com o estado de saúde da criança e isso foi descartado no boletim de ocorrência, já que o menino era debilitado. Enquanto Vitor ainda respirava, o próprio hospital entrou em contato com o Conselho Tutelar, mas ninguém compareceu. Na ausência do membro do Conselho Tutelar, os guardas civis metropolitanos conseguiram contato com o representante do abrigo de nome Jovens do Futuro, que disponibilizou uma vaga para a irmã de Vitor, que ficou sozinha depois que todos os parentes foram presos. Graziele Silva Gonçalves da Cruz, a tia, que também está presa, relatou que o sobrinho Vitor havia caído em casa, por isso o levou ao pronto-socorro. Para tentar evitar a prisão, José Maria Gonçalves da Cruz, o avô, argumentou que trabalha e fica praticamente o dia todo fora de casa. Boletins de ocorrência foram registrados como lesão corporal, maus tratos e tortura. A morte do menino Vitor é considerada suspeita e está sendo investigada. Ao realizar buscas para encontrar o pai da criança, a polícia descobriu que ele está preso no CDP de Pinheiros desde junho de 2019, acusado de roubo. O corpo de Vitor permanece no IML Sul, aguardando a liberação de um parente. Mas, até agora, ninguém compareceu. Você viu que a Meire falou aí na reportagem? Não. Deixa eu perguntar para ela. A Meire está ao vivo acompanhando essa história. E é difícil para nós que somos pais. A Meire é mãe também de uma menininha linda de pouco mais de 2 anos de idade. Sabe o tanto quanto a gente nos dedicamos a amar os nossos filhos. Ô Meire, você disse agora há pouco na reportagem, boa tarde para você, que o corpinho da criança foi levado para o IML, mas que até agora ninguém demonstrou interesse, ninguém apareceu por lá. Como assim? Olá, Matheus. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa matéria, sem dúvida nenhuma, foi muito difícil para a gente fazer. É inacreditável como alguém pode fazer tanto mal a um ser indefeso como uma criança. Esse garotinho tinha apenas 3 anos de idade. Toda a equipe médica ficou chocada com os ferimentos graves que essa criança apresentava quando deu entrada no Hospital Municipal aqui de Parelheiros. Como eu disse na reportagem, tinha ferimentos, Matheus, recentes e tinha outros que estavam em fase de cicatrização. Ou seja, essa criança vinha passando um sofrimento imensurável, sabe-se lá há quanto tempo. Era apenas um garotinho de 3 anos. O tio chegou a confessar que sim, castigava o sobrinho, às vezes com palmadas, às vezes com uma cinta, porque ele era peralta. Porém, essa é uma informação que vale a pena ser destacada, porque no boletim de ocorrência, o que os policiais chegaram à conclusão? Que não teria como aquela criança ser peralta pelo estado de saúde, pela aparência dela. Estava muito desnutrida, ou seja, estava fraca, não comia, não se alimentava, estava toda machucada. Como é que aquela criança que praticamente não andava, não falava, iria cometer qualquer tipo de arte? Então, assim, já isso não faz o menor sentido. E o que eu falei, o corpinho está no IML Sul, sim, Matheus, e por enquanto ninguém apareceu, porque a família toda foi presa. Para a polícia, se era só o tio que agredia, todos os outros parentes tinham conhecimento, porque moravam todos ali na mesma residência que fica aqui em Parelheiros, extremo sul de São Paulo. E o pai, pela investigação da polícia, buscando ali para saber quem é o pai desse menino, ele está preso. Foi preso em junho do ano passado, aliás, de 2019, acusado por roubo. Nós tentamos falar também, Matheus, com a conselheira tutelar, porque o delegado que instaurou o inquérito, o delegado que fez ali o último boletim de ocorrência, fez uma denúncia grave, inclusive, contra o Conselho Tutelar aqui de Parelheiros. Por quê? Primeiro, porque ele precisava saber ali, conversar com aquelas conselheiras, saber do histórico dessa família. E segundo, porque os parentes chegaram no hospital com uma menininha. Não se sabe exatamente a idade dessa criança, mas aparentemente parece ser uma menina de 4 anos. E aí, como toda a família foi presa, ninguém soube o que fazer com essa criança. E aí eles precisavam urgentemente conversar com uma conselheira para entender o histórico dessa família
e arrumar um destino para essa menina. Como não foi possível, ninguém conseguiu chegar até uma conselheira, 2 falaram que iriam, mas acabaram não aparecendo. Os guardas civis aqui de Parelheiros acabaram levando essa menina para um abrigo onde ela está até agora. Mas também não apareceu ninguém para reclamar, para tentar explicar, pegar essa menina. É uma história muito triste envolvendo um garotinho de 3 anos e que agora vai ser investigado, porque todos eles foram presos preventivamente, mas o vô materno disse que trabalhava, que não sabia do que acontecia, e agora a polícia vai sim entender quem de fato provocava, cometia essas agressões, se era só o tio ou se a mãe também agredia o filho, a mãe que tem 27 anos. Agora é, como se diz, descobrir a participação de todos eles, mas para a polícia não há dúvida. Quem não batia, quem não agredia, tinha conhecimento do que acontecia com essa criança que morreu por desnutrição severa e também por agressões, inúmeras agressões. Uma matéria terrível, uma reportagem chocante, Matheus. Olha, Meire, obrigado pelas suas informações. É difícil até arrancar forças como jornalista para poder estar lá acompanhando isso tudo. Agora, como a Meire acabou de dizer, a polícia entende que todas as pessoas que convivem na mesma casa teriam sim conhecimento do estado de saúde dessa criança. Agora, me desculpa falar aqui, mas o avô dizendo que trabalhava o dia todo, ficava o dia todo em casa, não tinha conhecimento disso? O escambau, meu. Desculpa. Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Não é possível. Com a experiência de vida dele, com a idade que ele tem, criou filhos, criou neto, ele consegue identificar essa perninha machucada e pelo menos perguntar para as pessoas o que foi isso aqui. E as pessoas que vivem na mesma casa, todas elas têm a obrigação de proteger, de alimentar, de educar e de promover o lazer e a diversão de uma criança. Não é só porque está na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, não. É porque nós somos pessoas, nós somos humanos, nós temos no nosso coração, no mínimo devemos ter, né, a sensibilidade de que nós somos os responsáveis pela tutela de uma criança, por promover o bem-estar emocional, social, saudável dessa criança e de qualquer outra. A pessoa que tem conhecimento de uma situação como essa e ela se cala, ela passa a ser conivente com essa situação e coautora. Ela assume sim a culpa. Horas, vem cá, vocês que estão me assistindo, nós aqui no estúdio, se você vê um pai, uma mãe agredindo uma criança, você não vai interferir? Claro que vai. É automático. Ou você vira as costas e finge que não é com você? Duvido. Duvido. A primeira coisa que a gente faz é pelo menos levantar o tom de voz, elevar o tom de voz e dizer: ei, 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 para com isso. Horas, a força que um homem adulto tem é incomparável com a de uma criança. Não dá nem para você medir isso, aferir, não tem condições. Não tem condições. Sabe, um garotinho, coitadinho, olha aqui a quantidade de hematomas. Esse aqui, evidentemente, muito mais recente. Outros, um pouco mais antigos, porque as marcas elas estão menos. Aqui a coisa estava tão feia que a gente precisou até borrar a imagem. Agora o tio, ele sabia que a coisa ia entortar para o lado dele. E aí ele acabou admitindo imediatamente que ele era um dos responsáveis pela tortura. Na reportagem, a reportagem foi bem clara em dizer também que a criança não apresentava saúde física para ter um comportamento peralta, um comportamento de uma criança muito ativa. Entende? A criança mal se alimentava, pouco era ofertado a ela, ou seja, uma qualidade de vida precária. Precária. Agora o corpinho dessa criança está lá no IML, ninguém foi buscar, porque a família, as 5 pessoas que viviam na mesma casa, todo mundo está preso preventivamente, ou seja, vai ficar lá. E aí? O que a gente pensa de uma situação como essa? É um debate esse, né? Eu queria a tua opinião. Manda lá a tua mensagem nas redes sociais do Balanço Geral, usa a hashtag Balanço Geral, escreve lá o que é que você está pensando a respeito disso. Aliás, deixa eu pedir uma coisa para você que está me acompanhando agora.
Anota o nosso WhatsApp aí, que é o 11 para quem está fora de São Paulo, 99789-7777. Porque olha só, independentemente do lugar onde você mora, não interessa. A gente vai ajudar essas pessoas que são vítimas em situações muito parecidas como essa. Se você está assistindo ao programa agora e tem conhecimento de alguma criança que está sofrendo tortura, uma criança desnutrida, uma criança que está apanhando do pai, da mãe, do tio, da tia, você tem medo de procurar a polícia por qualquer razão, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, escreve lá o endereço do local, o nome da criança se você souber, se você conseguir uma foto, um vídeo, melhor ainda, deixa que o nosso departamento de jornalismo, o nosso investigativo vai para cima, para poder salvar essas vítimas. Porque a gente sabe que no Brasil inteiro muitas crianças são vítimas. Olha o corpinho dessa criança, magrinho, coitadinho, dá para ver até os ossos da costela ali, ó. A gente sabe que muitas crianças sofrem. Então, a nossa missão jornalística, a missão da Record TV, a missão do Balanço Geral é contribuir, é sair em defesa da sociedade, é sair em defesa do cidadão de bem. Então, envie a sua mensagem para que a gente possa fazer a apuração jornalística, para que a gente envie as nossas equipes nas ruas para poder trabalhar em benefício dessas pessoas. Porque a vizinhança, se tivesse tido uma atitude, é claro, a gente não pode dizer que a vizinhança tinha conhecimento. Às vezes essa criança apanhava dentro de casa ali, colocavam um travesseiro na boca dela para ela não chorar e não gritar. É possível. Mas a vizinhança, se tendo conhecimento, tivesse feito uma denúncia, era possível que a gente conseguisse salvar esse garotinho, o Vitor, de apenas 3 anos. Apanhou muito, apanhou a vida inteira esse menino, coitadinho. Olha aí as marcas no corpinho todo dele. Ai, ai.